E aí, meus amigos, vocês acham que o fato de uma mulher ser mãe solteira a faz dela uma guerreira? Mãe solteira não é guerreira, não. De onde vocês tiraram essa ideia? Eu vou dizer o significado. A sociedade empurrou essa ideia estúpida de que mãe solteira é guerreira, sabe? É para fazer vocês assumirem relacionamento com elas. É para vocês pegarem resto de cafajeste, de Zé Droguinha. Mãe solteira não é guerreira. Se uma mulher não perdeu o marido numa guerra, se não foi uma questão extrema, isso não faz dela uma guerreira. Como que acontece? Hoje, como é que as coisas são? A mulher, ela vai pra baladinha, ela trepa com Zé Droguinha, com cafajeste, vai pro baile funk, né? Você sabe muito bem o que dá no baile funk. E aí, engravida de um cara desse, um púria qualquer, a escória da escória, e aí ela vira a honrada mãe guerreira. Eu aqui, cigano, digo que a mulher que engravidou de um cara qualquer na rua, um displicente qualquer, não se guardou, não se resguardou, não é guerreira, não. É simplesmente uma mulher que foi irresponsável, uma mulher que não teve um comportamento sério, entendeu? Que escolheu o pior dos piores para se relacionar. E muitas vezes essas mulheres aí tiveram homens sérios, honestos, dignos, homens que teriam ficado com ela pro resto da vida, e simplesmente ela rejeitou o cara, desprezou o cara para ficar com um outro cara que é, na visão dela, um homem que Deus colocou no caminho dela. O cafajeste, o Zé Droguinha, né? É o cara na balada. Cara, a mulher que engravida desse tipo de cara não é mãe guerreira. E o que hoje nós temos na sociedade? É exatamente isso. As mulheres estão fazendo exatamente isso. O feminismo não deu a elas a liberdade sexual, a sociedade não passa a mão na cabeça, um comportamento sujo, promíscuo e indigno da mulher. É absurdo isso, cara. É incentivar a mulher a continuar sendo promíscua, indigna, fútil, utilitarista. Tais atitudes deveriam ser repreendidas. Tais atitudes deveriam ser criticadas, não incentivadas. Ser mãe solteira para a mulher é sinônimo de fracasso. Ela fracassou na vida, ela fracassou nas escolhas. Uma gravidez, pessoal, ela é planejada. Uma gravidez, ela é totalmente planejada. Uma mulher, quando ela se casa com um homem, os dois têm uma vida estável, há um planejamento. Vamos ter um filho baseado no que a gente tem, enquanto que a gente ganha. Agora as mulheres estão aí se prostituindo, essa é a verdade, com o Zé Droguinha, com o cafajeste, e engravidando. E agora que vem o dolinho, agora elas viraram as honradas e poderosas mães guerreiras, mas não são. Ser mãe guerreira é sinônimo de fracasso. A mulher, ela sabe com quem ela está se relacionando, ela escolhe o pior para se relacionar e ela acaba engravidando desse cara. E aí vem a sociedade e passa a mão na cabeça. Ah, que ela é uma guerreira. Não é guerreira. Ela é uma pessoa que fracassou, uma fracassada. E esse filho é um resultado de uma irresponsabilidade, de uma inconsequência, de falta de críticas. Vocês entenderam? Agora, assumir mãe solteira para relacionamento é o fracasso do homem. Um homem, quando assume uma mulher que já tem filho de outro cara, é um cara que não tem autoestima, ele não se ama, ele não se preserva, ele não se cuida. É o atestado de fracasso do homem. Assumir mãe solteira para relacionamento seria o cara não ser convidado para uma festa, mas ser chamado para limpar a sujeira. Essa é a realidade. Se você, meu amigo, foi rejeitado, se você foi desprezado, se mulher não olha na sua cara, sabe? E elas têm feito isso, né? De uma forma muito comum hoje em dia. Um homem bom, um bom homem para relacionamento é o Zé Droguinha, é o cafajeste, é qualquer cara que tiver um padrão de vida alto, com dinheiro, com carro, você sabe. Se mulher nenhuma olhou na sua cara, não deu a você a oportunidade, se mulher nenhuma te olhou na cara, não te viu como alguém que poderia estar com ela pro resto da vida, o máximo que você pode fazer é simplesmente dar as costas e ir embora. Se a mulher não te valorizou antes e agora ela está grávida, né, de outro cara, o que você tem a fazer é dizer não, entendeu? Se você não foi bom o suficiente para ela antes, você continua agora sendo
o mesmo cara que ela rejeitou, entendeu? E agora ela é que não é boa o suficiente para você. Você tem que se valorizar. Não caiam em armadilhas de frases bonitinhas, frases prontas, frases bem comerciais que a sociedade cria, né? Nossa, mãe guerreira, a mãe solteira, mãe guerreira, porra nenhuma que é. Mãe solteira não é guerreira, nunca foi. É sinônimo de irresponsabilidade, é sinônimo de fracasso, é sinônimo de falta de juízo, é sinônimo de falta de educação, é sinônimo de falta de moral, de bons costumes. Vocês entenderam? Uma mulher que é mãe solteira, ela não tem nada a oferecer a você, meu amigo. Você para ela nada mais é do que um mero otário, um capitão salva-putas que só vai ser lembrado por causa do fator financeiro, por causa do fator monetário. A mãe solteira, ela agora vê você como um possível idiota que vai pagar as contas dela, do filho, que vai assumir o filho que o Cafajeste e o Zé Droguinha não quiseram assumir. Porque se eles tivessem assumido, ela não teria nem lembrado de você. Vocês entenderam? Mãe solteira para um homem não é nem escolha. A mãe solteira para um relacionamento não é nem escolha, não é nem opção. Entendeu? Vocês têm que ter um pouco de amor próprio, de autopreservação. Vocês vão assumir uma pessoa que é rodada, que é fútil, que trouxe ao mundo uma criança que é um resultado de uma escolha insensata, incoerente, irresponsável. Vocês vão cair nessa desgraça, sabe, nessa desonra. Não, vocês não devem fazer isso jamais. Eu aqui, cigano, digo, vocês têm que tomar muito cuidado, sabe? A mídia, ela tem um grande interesse de colocar a mulher sempre no pedestal, né? Sempre ela é a honrada, sempre ela é a boazinha, é a digna, né? Ela sempre tem que ser protegida. Isso é um mito, cara. E aí criam-se essas ideias estúpidas de mãe solteira ser guerreira. Não são. Muitas mulheres por aí, em uma separação, onde o casamento não deu certo, elas ganham a guarda. Elas ganham também a pensão. Muitos homens ficam ferrados pagando pensão e muitos homens sofrem a tal alienação parental. O cara não consegue nem participar da vida, da criação dos filhos, né? E aí vem essa ideia estúpida de a mãe solteira é guerreira. Não, isso é só um mito. Isso não é uma verdade, isso não é a realidade como as coisas são. Você tem que se preservar, você tem que se cuidar e não comprar uma falsa ideia estúpida que a sociedade te empurra, sabe? Mãe solteira é sinônimo de fracasso, é a mulher que fracassou na vida. Ela escolheu um Zé Droguinho, um Cafajeste, fez um filho. Você engravidar não é sinônimo de honestidade, de caráter, nada disso. É simplesmente você abriu a perna para um cara transar com você e você engravidou dele, entendeu? E agora você tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos, sabe? Chega a dar vergonha, cara. Chega a dar vergonha. Hoje em dia as mulheres estão engravidando com 14, com 15 anos, é na balada, é no baile funk. E aí? Ela é honrada? É digna porque ela engravidou? Isso faz dela uma pessoa digna? Uma pessoa honrada? Aqui perto de casa eu já vi uma mãe solteira, daquelas que veio da favela para pedir alguma ajuda aqui na região. E eu vejo assim, é a mulher que dá o aceite, do contrário isso seria um estupro, e estupro você já sabe o que acontece. É a mulher que escolhe o parceiro sexual, é a mulher que escaneia um homem, e elas estão engravidando de cafajestes e droguinha e se colocando como as honradas mães guerreiras. Não são. Você poderia dizer que ela é uma irresponsável, uma displicente. É incrível como os valores na nossa sociedade estão mudando. Estão mudando não, estou sendo até humilde demais. Os valores mudaram, né? Na época dos meus pais ou avós, a mulher se guardava. A mulher se guardava para o marido, tinha um respeito. As mulheres jamais fariam isso que as mulheres hoje em dia estão fazendo. E hoje, pronto, a mulher engravidou de uma irresponsabilidade, de uma estupidez, e agora ela virou a mãe guerreira, sabe? Isso é estupidez. Eu vou colocar aqui uma outra filosofia, uma outra forma de pensar, que eu tenho essa forma de ver. Assumir mãe solteira para relacionamento seria como se você corresse uma maratona
você treinasse um ano inteiro na sua vida e aí você chegasse no final dessa maratona em primeiro lugar e ganhasse um prêmio de consolação. E o prêmio de consolação seria a mãe solteira. Um homem ele já tem que passar por uma qualificação absurda aos olhos das mulheres. Ele tem que ter um bom carro, um bom emprego, ele tem que ter um destaque social para ele poder ser visto como um homem, sabe? A mulher, ela passa pelos homens hoje em dia, principalmente aqueles que estão de bermuda, chinelo, aqueles que estão vestidos do comum, no cotidiano. Os caras não são nem vistos. Os caras são totalmente rejeitados. E aí a mulher engravida e aquele mesmo cara que ela rejeitou, agora ele é bom o suficiente, né? Agora que ela perdeu aquilo que era mais importante nela, que ela deu aquilo para um cafajeste qualquer, um Zé Droguinha, agora ela lembra do cara. Mãe solteira não é guerreira. Põe isso na cabeça de vocês. Vocês têm que se cuidar, vocês têm que se valorizar. Se vocês ainda buscam um relacionamento, esse tipo de situação de alto risco, que para mim, eu acho que é desnecessário ter que repetir aqui que relacionamento, casamento é investimento em uma fábrica quebrada, falida, não vai te trazer nenhum retorno financeiro, a não ser aborrecimento, chateação, entendeu? Perca de tempo. Então, o melhor se fazer é ficar longe, entendeu? Se afastar, não percam seu tempo. Isso que eles têm falado na mídia é uma mentira, é uma farsa. Guerreiros somos nós homens, que carregamos o mundo nas costas, que pavimentamos a rua, que levantamos os prédios, inventamos o carro, o avião, o celular, tecnologia, que nos colocamos em risco para salvar essas ingratas. Guerreiros são os homens que dão a vida pelas mulheres, que se sacrificam em cuidar da mãe doente, sabe? Esses são os guerreiros. O fato de uma mulher abrir as pernas e dar a vagina rodada dela para um cafajeste, um Zé Droguinha qualquer na balada, no baile funk, lixo, não as transforma em mães guerreiras, apenas em mulheres irresponsáveis, fúteis, e a gente não deve aqui, de forma nenhuma, concordar com essa besteira que colocam na sociedade, sabe? Vocês têm que ter um senso crítico com relação a tudo. Isso não faz as mulheres guerreiras, tá? O vídeo ficou curto, os inscritos aí, alguns reclamaram que estava muito longo, e resolvi resumir aqui o máximo possível a minha visão do que é realmente uma mãe solteira. Mãe solteira não é guerreira. Mãe solteira é só uma mulher irresponsável que deu a vagina dela para vários, uma mulher rodada. Se você é uma dessas mulheres aí, ó, perdeu o marido na guerra, se apresenta um documento, seu marido morreu numa guerra, seja ela qual for, aí a gente vai aqui analisar. Ao contrário, se você só engravidou de um cafajeste na balada, só engravidou de um Zé Droguinha, e o Zé Droguinha está fazendo só o papel dele de sair fora mesmo, ele só quer curtição, só quer comer e vazar. Então, se você é uma dessas, você não é mãe guerreira, você é só uma mulher irresponsável e que não teve os devidos cuidados, não usou camisinha, entendeu? Engravidou de um cafajeste Zé Droguinha, e isso não faz de você uma mãe guerreira, tá? Bom, pessoal, o vídeo ficou curto, tentei resumir o máximo possível, então a gente se vê na próxima aí. Fui!